Caros alunos, continuando nossos temas, uma vez que nós falamos no vídeo anterior sobre perícias administrativas, nada mais adequado do que prosseguir essa discussão com o tema da ética médica em perícias. A gente já adiantou alguma coisa sobre esse tema lá no vídeo sobre as perícias, mas é muito importante ressaltar isso aqui, inclusive por ser um tema, um dos tópicos aí do edital do concurso. Então, ética. Ética é uma ciência antiquíssima do tempo dos romanos, dos gregos, né? E a ética ela orienta o comportamento dos indivíduos na sociedade. A ética está relacionada aos conceitos, aos critérios que a sociedade tem para definir o comportamento das pessoas. Então, isso vale para a população em geral. Agora, a ética médica, especificamente, diz respeito ao que se considera que é o mais adequado para os nossos tempos, para os nossos hábitos e costumes, né, para os nossos valores sociais, qual que é a relação de um médico com o seu paciente. Né? Então, no caso de uma perícia, né, uma coisa delicada é você enfrentar diferenças entre as pessoas, é você evitar preconceitos, você evitar atos discriminatórios. Então, o perito tem que ser uma pessoa neutra e uma pessoa imbuída de um grande caráter ético, exatamente para não cometer injustiças. Então, na perícia oficial em saúde, você está lidando com a remuneração, né, com a subsistência daquele servidor, com a situação familiar dele, com a situação de saúde dele, com a capacidade de trabalho dele. Então você tem que assegurar os direitos dele, que estão expressos em normas, em leis, em regulamentos, né? Mas você também tem que defender a administração de qualquer abuso, né, de favorecimento indevido. Então esse papel de fiscal de alguma forma, né, do direito aí das relações de trabalho entre a instituição e o trabalhador é um papel muito delicado que tem que ser exercido pelo perito. Então, o perito tem que ser isento, ele tem que ser imparcial, né, sendo que é vedado o exercício dessa função de perito para aquele caso, né, quando houver qualquer vínculo ou qualquer ingerência administrativa sobre a atuação do perito. Então, aqui nós vamos dar alguns exemplos, né, de situações que podem interferir na perícia administrativa. Então, a própria norma do serviço público ela traz claramente alguns impedimentos que afetam essa imparcialidade que é tão necessária para o caso. Então, se a parte da perícia, se alguém ali na perícia, seja o médico ou o periciado, né, tiver algum interesse específico em que aquela perícia tenha um determinado desfecho, né, se o médico tiver alguma relação, alguma vantagem, né, em relação ao resultado daquilo ali, isso não deve ocorrer. Isso aí já é um impedimento. Né? Isso pode envolver questões materiais, questões emocionais, inclusive. Né? Mas, de toda forma, o periciado não pode ser envolvido com o médico, nem o médico com o periciado. Quando o médico for assistente técnico ou testemunha de um caso em que estiver na justiça, por exemplo, né, ele está envolvido, né, em uma parte da discussão. Ele não pode, nesse caso, ele não pode exercer o papel dele de perito, uma vez que ele está envolvido, seja numa outra instância ou até mesmo na mesma instância administrativa, ele está envolvido em defender aquela pessoa, por exemplo. Então, nesse caso, ele não pode ser o perito, porque o perito tem que ser imparcial. Se o periciado for cônjuge, pode acontecer, ou parente, aí nesse caso há uma definição, né, que fala que o parente que é consanguíneo ou afim. Isso aí envolve, por exemplo, o cunhado, por exemplo, né, que é afim, não é consanguíneo, né, mas aí você pode ir em linha reta no sentido da herança, né, ou colateral até o segundo grau. Isso é uma regra que tem que ser seguida. Então, se você tiver um primo, por exemplo, que você vai fazer uma perícia, ele vai ser consanguíneo, né, colateralmente até o segundo grau. Então, nesse caso, ele não pode ser periciado pela pessoa que é da família dele.
Outra coisa que o médico que faz a perícia não pode ser o médico assistente daquele paciente. Se ele vai ter interesses e envolvimentos que não são periciais, não são isentos. Então, se o periciado tiver sido ou for paciente daquele médico perito, essa perícia não pode ser aceita. Outra coisa que envolve, que é um pouco mais delicado, mais difícil de avaliar, são relações sociais entre o periciado e o perito, relações afetivas, relações comerciais ou relações administrativas. Então, digamos que o médico seja sócio, né, de uma clínica em que o periciado trabalha lá na clínica, por exemplo. Então, isso é uma relação de impedimento que vai evitar ou vai afetar o bom andamento dessa perícia. Outra coisa ética na perícia oficial é a questão do sigilo profissional e dos documentos oficiais que vão ter que ser redigidos. Todos os profissionais médicos e também os dentistas que estão envolvidos aqui também, e além do mais, né, não apenas essas pessoas diretamente ligadas ao consultório, mas aqui a gente vai ter que ver também como é que a divulgação do resultado dos exames, do material apresentado pelo periciado, né, como é que é o processamento disso em termos de arquivo. Hoje em dia você tem mais, né, a utilização de caminhos informáticos com senhas, que é mais fácil de você segurar essas informações do que quando você tinha papéis, cópias que você guardava ou guarda em envelopes que ficam expostos, ficam abertos em salas abertas e que podem ser conhecidos por qualquer pessoa, o que não é adequado, né? Então, todos os profissionais que estão envolvidos na perícia têm a obrigação de guardar sigilo sobre os assuntos que eles tiveram ciência ali em razão do cargo dele, do emprego que ele faz ou da função que ele tem. Isso aí envolve todas as pessoas que fazem parte da cadeia aí do processo de perícia. O Código Penal brasileiro ele tem uma punição para violação do sigilo funcional. Então é claramente escrito no Código Penal que é crime você revelar fato de que teve ciência em razão do seu cargo e que deva permanecer em segredo, ou mesmo facilitar-lhe a revelação. Então, se você é responsável, por exemplo, por um arquivo ou por um setor, né, se você facilitar a revelação desses dados ou até permitir a revelação desses dados, você pode ser punido. Então, nesse caso, envolve todo o pessoal, como eu disse, da repartição aí, de alguma forma, né, todo mundo que esteja envolvido com a perícia. Outra coisa importante é que o perito não pode assinar laudos se ele não tiver participado diretamente do exame ou se não for ele que tiver realizado aquela perícia. Isso é uma coisa delicada, né? Porque muitas vezes assim esse ato pericial, se ele não for realizado exatamente dentro dos parâmetros, ele pode ser considerado inválido, pode ser considerado um laudo falso, né? Ou mesmo até, né, que de alguma forma ele tenha sido assinado ou contenha dados que não condizem com a realidade, que nesse caso, além de ser uma infração ética, né, é um crime no Código Penal você declarar, assinar documentos oficiais que não condizem com a realidade, com a verdade. São apenas alguns aspectos éticos que a gente lembrou aqui do ato pericial na perícia administrativa, e a gente não pode esquecer que tudo isso está dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto da ética médica, né, que acaba de toda forma, mesmo sendo um ato específico de perícia médica, todos os princípios da ética médica estão presentes e devem ser respeitados. Vamos passar para outro tema logo a seguir.